O que é ser um consultor ambiental? Você já pensou em atuar nessa área? Me acompanhe, tire todas as suas dúvidas e saiba tudo sobre esse profissional nesse vídeo. Eu sou Akira Okuyama e um dos meus objetivos é te ensinar a montar com eficiência os seus processos ambientais. A definição de consultor é um profissional especializado em determinada área de conhecimento e, por isso, oferece suporte para pessoas e negócios com o objetivo de qualificar esses resultados. Ele pode atuar tanto de forma autônoma quanto a partir de uma empresa de consultoria. E meio ambiente? O meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores que cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciados por eles. Pode ser entendido também como conjunto de condições que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas, os ecossistemas que existem no planeta. Eu sempre digo que o consultor ambiental deve ser um intermediário, uma conexão entre o cliente, aquele que precisa de algum documento emitido pelo órgão ambiental e o órgão ambiental. Ou seja, ele precisa entender dos processos ambientais. Afinal, não basta acompanhar o cliente até o órgão ambiental, mesmo porque o que o cliente quer é ter o seu problema resolvido. Por isso chamou um consultor. O licenciamento ambiental é dividido por hierarquias de órgãos. Então, no âmbito nacional, nós temos o IBAMA. Na esfera municipal, temos as secretarias municipais de meio ambiente, quando o município tem as atribuições necessárias para tal finalidade. E no âmbito estadual, as secretarias estaduais de meio ambiente. Especificamente no estado de São Paulo, o órgão responsável pelo licenciamento ambiental é a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O que é o licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental é um processo administrativo, onde o órgão ambiental analisa e autoriza, ou não, através de 3 etapas. Por isso o licenciamento é chamado de trifásico: a concepção, a instalação e a operação de atividades ou empreendimentos que podem causar danos ao meio ambiente, utilizando de controles, análises e vistorias para exercer esta fiscalização, de modo a não prejudicar o meio ambiente, pessoas e animais. Por termos em nossa legislação o dever de proteger nosso bioma nativo, a CETESB é responsável pela emissão de autorizações para corte de árvores isoladas, interferências em águas e florestas. Nessa mesma linha, atua na proteção de mananciais, que são as áreas de abastecimento público da região metropolitana da capital, além de fiscalizar e impor penalidades. Vamos para os exemplos para que fique mais claro. A gente usa água em casa e no trabalho, e é normal. Essa água vem de barragens ou reservatórios, até mesmo de poços profundos e subterrâneos. E antes de chegar nas nossas casas e trabalho, passa por um processo para que fique potável, ou seja, para que possa ser consumida pelo ser humano. As indústrias podem fazer um uso mais agressivo das águas em seus processos e que podem comprometer a qualidade da água, ou seja, a água entra limpa e sai suja ou cheia de restos do processo industrial. E antes que essa água seja devolvida à natureza, deve passar por um processo de limpeza. Quem faz esse procedimento é uma estação de tratamento, que pode ser de água ou de esgoto. Entra sujo e sai tratada. E para onde vai? Normalmente a água é devolvida para um curso d'água, cuja água é corrente. Portanto, essa água tratada deve ser compatível com a que está lá no curso d'água. E nesse procedimento, sempre vai sobrar alguma coisa que não tem mais uso, que vai acabar sendo descartado. Essa sobra deve ter o seu descarte ambientalmente adequado, para que não prejudique pessoas, animais e a própria natureza. Quem dá licença para a estação de tratamento operar é o órgão ambiental. Quem fiscaliza para ver se a água que está sendo devolvida à natureza em condições adequadas é o órgão ambiental. Quem penaliza o descarte irregular dos resíduos gerados pelos empreendimentos é o órgão ambiental. Outro exemplo: para instalar uma grande fábrica será preciso bastante espaço, então a construção poderia ser instalada numa grande área rural.
E para isso é preciso que esse local seja desprovido de árvores, precisa de nivelamento de solo e outros procedimentos necessários para essa implantação. E é o órgão ambiental que vai autorizar a limpeza dessa área através de autorizações de corte de árvores e outros procedimentos necessários para essa implantação. Nossa, mas eu tenho que saber tudo isso para trabalhar com a CETESB? Não precisa aprender tudo isso, mas se você quiser ser um consultor comum, não tem problema. Porém, se você quiser ser o consultor ambiental, é bom saber pelo menos os princípios que regem as licenças ambientais e as autorizações florestais, além de saber sobre legislação e também sobre regularização. Quais processos você pode fazer não sendo engenheiro? Na verdade, não é preciso nenhum diploma para atuar na área ambiental. Não precisa ter uma formação técnica para isso. Você pode montar qualquer processo ambiental, juntar documentação, inserir nos sistemas e fazer acompanhamento com uma simples formação administrativa, por exemplo. Portanto, você pode ser de qualquer área de formação para abrir processos de licenciamento ou requerer autorização florestal em qualquer órgão ambiental. O que você precisa é saber que qualquer pedido nos órgãos públicos demanda uma série de documentos para efetivar esse pedido. E juntar essa documentação não necessita de nenhuma formação, apenas conhecimento e prática. Porém, se você não é um engenheiro ou técnico, haverão alguns documentos que você não poderá assinar. Aí vem a outra pergunta: quais procedimentos precisam ser feitos por engenheiros? Bem, os pedidos no órgão ambiental precisam vir acompanhados de alguns estudos ambientais. E para isso, esses estudos devem ser elaborados por profissionais habilitados, como por exemplo, plantas, laudos técnicos, relatórios e pareceres ambientais. Agora há pouco eu falei sobre a qualidade das águas para que ela possa ser consumida pelas pessoas. Pois bem, para comprovar que a água está potável, ou seja, é apta ao consumo humano, é preciso uma análise. E essa análise é elaborada por um técnico habilitado com conhecimento sobre o assunto. Quando aquela grande fábrica encontrar um local adequado para se instalar, será um técnico habilitado que irá elaborar as plantas e projetos para serem apresentados aos órgãos estaduais e municipais para que possam aprovar esta instalação, e esse estudo precisa ser assinado por esse técnico. Como eu faço para fazer esses processos se eu não sou engenheiro? Bem, você já sabe que não precisa ter uma formação técnica para fazer os processos nos órgãos ambientais, pois, num primeiro momento, irá fazer a juntada de documentos necessários para fazer o pedido nos órgãos ambientais. Portanto, a primeira atitude é saber o que o órgão ambiental emite de documentos e quais são os documentos necessários para fazer a solicitação. E o primeiro lugar que eu recomendo que você visite é o site do órgão ambiental, pois no site você encontrará muita informação confiável e necessária para iniciar nesse mercado. Eu disse anteriormente que existe uma hierarquia de órgãos. Pois bem, eu preciso complementar que em algumas fases do licenciamento serão necessárias informações provenientes desses outros órgãos, como, por exemplo, cadastros e certificados do órgão federal e certidões e manifestações do órgão municipal. Portanto, eu recomendo que você conheça também o site do IBAMA e conheça os trabalhos e os documentos que passam pela análise desse órgão. Na CETESB, eu posso ter acesso ao sistema não sendo engenheiro? Bem, como eu disse, você não precisa ser de uma área técnica para montar os processos na CETESB. Então, para que você possa fazer isso, você precisa ter os acessos para os procedimentos. E isso também não precisa ser um técnico para fazer. Explicando melhor, você precisa de um login e uma senha para acessar o PLA, o Portal de Licenciamento Ambiental da CETESB. Esse portal é onde você inicia seus pedidos de licença ou autorização e recebe a lista de documentos necessários para que a CETESB inicie a análise do seu pedido.
Ao mesmo tempo, você precisa de um login e outra senha para acessar o e-ambiente, que é o portal onde você envia os documentos que você separou e já estão devidamente escaneados, no formato correto, nomeados corretamente, na ordem e na posição correta. Ou seja, tudo isso se transforma no seu processo virtual. Quando você faz o pedido no PLA da CETESB, você também acaba por receber todas as comunicações da CETESB para corrigir os documentos ou complementá-los. Dito isso, para você ser um consultor ambiental e mexer com processos de licenciamento ou autorização florestal, precisará ter todos os acessos aos sistemas da CETESB. E não precisa ser de uma área técnica para ter isso. Eu te falo que você não precisa acreditar em mim, nem nas minhas histórias. Eu te digo que eu transmito informações que eu vivenciei no meu dia a dia no órgão ambiental, mas você acreditar é uma escolha totalmente sua. Uma das situações mais empolgantes que eu vivi foi conhecer uma pessoa que trabalha com educação física e nas horas vagas faz processo de licenciamento ambiental. Ela dá entrada em licença, não importa se é licença prévia de instalação ou de operação, renova a licença, pede CADRE, DAIL, CDL e não tem nada a ver com a área, nem é formada em alguma área de meio ambiente. Conhecendo os processos, documentos, aplicando maior rapidez na aprovação dos processos, evita recusa de documentos, maior satisfação do cliente. Ou seja, você pode ser um consultor ambiental independente da sua formação. E para atender às exigências técnicas, faça uma parceria com um engenheiro.